Fala, rapaziada do Fogo na Rede, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, dia 20 de abril, mais conhecido como Sábado, rapaziadinha. Tudo certo ou errado? Espero que sim. Boa tarde a todos, mas hoje não estamos aqui numa live, estamos fazendo um videozinho para comentar sobre essa situação do Botafogo, que simplesmente é um novo Botafogo, né? Todo mundo sabia, gostava de sacanear o Botafogo, que o Botafogo não tinha dinheiro para nada. Qualquer um que chegasse e apresentasse uma mariola, uma bananada, levava os jogadores do Botafogo. Aqui não, queridinha. Não mais. O Botafogo, desde que virou SAF, né? Desde que John Textor assumiu o Botafogo tem mostrado um poder financeiro sólido, né? Contratos bem amarrados, não perde jogadores. Diversas oportunidades mostrou o poder financeiro que o torcedor e os rivais principalmente não estavam acostumados, né? Por exemplo, já começam alguns exemplos, né? A gente pode tirar disso aqui. O primeiro deles, por exemplo, já aconteceu logo na chegada, né? Do Textor, quando ele vai lá e tira o Patrick de Paula do Palmeiras. Lógico, a gente sabe que a condição que o Patrick de Paula estava, já não estava sendo peça fundamental no Palmeiras, mas mesmo assim, o Botafogo foi lá e pagou 6 milhões de euros na contratação. Mostrou força, queria dar esse recado para o mercado. Conseguiu fazer isso e depois conseguiu fazer montar um elenco bastante competitivo, trazendo jogadores caros, né? Isso voltou a acontecer quando o Matheus Nascimento estava para renovar o contrato, o Botafogo não estava conseguindo, não queria, ele estava pensando em sair de graça para outros clubes da Europa. O Botafogo foi lá, botou dinheiro na mesa, pagou pela renovação e conseguiu segurar um jogador. Coisa que a gente não via acontecer no Botafogo antes, né? Primeiro, tirar reforço, se reforçar em outras equipes do Brasil, né? Segundo, segurar as suas joias, né? Era pulo de 10 de Botafogo ia perder o Matheus Nascimento de graça se não fosse esse dinheiro externo. E isso não para por aí, né? Tá se repetindo o tempo inteiro. Por exemplo, nessa temporada mais recentemente, né? Podemos falar aqui. Primeiro, o Botafogo fez a contratação mais cara do futebol brasileiro, Luiz Henrique, 100 milhões de reais. Depois, o Botafogo suportou o assédio do Vasco, porque queria de qualquer jeito levar um Marlon Freitas, né? Uma narrativa de que o jogador queria sair, que o Botafogo não podia fazer muita coisa, que tentava segurar o jogador a qualquer custo. No final das contas, o jogador tem contrato, ficou, o Botafogo recusou todas as propostas que o Vasco fez e mais uma vez mostrou força no mercado. E agora, né, ontem, último dia da janela, janela doméstica, né, com jogadores que participaram de campeonatos estaduais, simplesmente o Botafogo foi lá e mais uma vez mostrou sua força, né, nos bastidores e principalmente financeira. Buscou o Cuiabano, né, um dos jovens valores da base do Grêmio, um lateral esquerdo de passagens pela seleção de base. Claro que agora o Grêmio, na figura do seu dirigente, vai começar a desvalorizar o jogador, falar que ele era a terceira opção e tudo mais. Mas a gente sabe que, por exemplo, a torcida do Grêmio ficou bastante ressentida com a venda do Cuiabano e principalmente para um rival no futebol brasileiro, que hoje é o Botafogo, que briga pelas primeiras posições, assim como o Grêmio, né? Então o Botafogo foi lá e pagou 7 milhões e adquiriu 100% dos jogadores e trouxe o jogador, que já que ele precisava de um lateral esquerdo, buscou num rival, né? Direto pelas competições que vamos ter pela frente, né? Vai lá e busca num rival a questão de buscar se reforçar, né? Isso jamais poderia ser imaginado como uma possibilidade concreta há algum tempo atrás. E o engraçado é que para alguns, né, essa ficha ainda não caiu. Em reportagem na Gaúcha, né, o assunto era a contratação de Cuiabano pelo Botafogo. E o dirigente do Grêmio, né, primeiro ele confirmou tudo, né, o que foi falado, mas Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, ele confirmou tudo, né, que tá tudo certo, que o jogador vai vir, que o Grêmio já assinou a rescisão de contrato, então, portanto, ele é hoje um jogador
livre, né? Agente livre, e vai poder ser regularizado pelo Botafogo nos próximos dias e vai estar tudo certo, né? E aí ele já confirmou os valores, pagou, tudo mais e tal. Só que aí o engraçado disso tudo é que o pessoal da Rádio Gaúcha, no final, né, dessa entrevista, chega para ele e pergunta assim: o Botafogo tem realmente essa bala na agulha? O Botafogo realmente consegue fazer essa contratação, tirar um jogador do Grêmio? A resposta foi bem curiosa. Olha o que disse aqui o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio. Perguntado se realmente, né, podia o Botafogo tirar, fazer uma graça, né? O Botafogo acabou de trazer o Luiz Henrique, 20 milhões de euros. Está respondida a sua pergunta. Se ele tem poder financeiro para ir, ele, o Botafogo, né? Tem poder financeiro para ir na Europa e tirar um jogador do Bet por esse valor, ganhando a concorrência de vários outros clubes, obviamente ele tem poder para dentro do mercado interno fazer esse tipo de movimento também. É melhor se acostumar. Não precisa ficar mais perdido no assunto, ficar com conclusões antigas. Mudou. É outro. É um novo Botafogo. É um Botafogo forte. Eu não estou falando aqui que está tudo 100% às mil maravilhas. Não é isso. Mas hoje o Botafogo está diferentemente posicionado no mercado. Se antes o Botafogo era visto como um mercadinho, fácil de vir aqui tirar os jogadores do Botafogo e levar para onde quer que seja, isso não acontece mais. Matheus Fernandes, que foi para o Palmeiras, Rabilo, que foi para o Atlético Mineiro, e Gabriel, que foi para o Corinthians, entre tantas outras. Isso não é mais uma realidade, né? Não vão mais tirar jogador fácil do Botafogo. Não vão mais pegar os destaques e levar para outros lugares como se o Botafogo fosse uma vitrine, né? Isso mudou. E inclusive o contrário tem acontecendo. Não estou dizendo que o Botafogo, aonde o Botafogo quer, ele vai lá, bota dinheiro e traz quem ele quer. Não, não é isso. Mas está claro que o Botafogo hoje consegue se comportar de uma maneira muito diferente no mercado, inclusive conseguindo trazer jogadores que ele gosta também. Por exemplo, esses dois que a gente falou. Foi lá e pagou 6 milhões de euros no Patrick de Paula. Agora foi lá e pagou 7 milhões de reais no Cuiabá e tirou um jogador do próprio do Grêmio, que é um concorrente direto pelas principais disputas na temporada. Vão disputar juntos Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? E aí isso mostra claramente uma mudança. E aí você percebe, por exemplo, nessa pergunta que a gente viu o pessoal da Rádio Gaúcha fazendo, como se ainda não tivesse caído a ficha, né? O Botafogo estava realmente com poder financeiro para fazer esse movimento no futebol brasileiro? O dirigente do Grêmio, tentou até ser educado com o rapaz que fez a pergunta, porque claramente estava vivendo em outra realidade. E aí isso é um tipo de fraqueza, né, também. As pessoas têm dificuldade de entender a nova realidade que vem se colocando no futebol. Não adianta ficar com velhos preconceitos, como se o Botafogo fosse, meu Deus, aquele time falido ainda, não sei o que. Não é. O próprio torcedor do Botafogo às vezes tem dificuldade de entender isso. Tá aí. As provas estão muito claras, né? O Botafogo hoje é um time que consegue fazer coisas que não conseguíamos fazer antigamente. Mantém os seus principais jogadores, consegue trazer reforços, ainda que não os principais reforços, mas consegue se reforçar em rivais, o que não acontecia antes. E o poder financeiro do time tá bem claro, né? Tá bem claro, tá todo mundo percebendo. Hoje o Botafogo tem uma folha que tá entre os 6 melhores do Brasil. Não tem mais muito o que falar nesse sentido, né? Mas acho engraçado que as pessoas ainda se surpreendam com isso, né? Sinto muito. Sinto muito. Bom,
Botafogo, então, portanto, se reforçou nessa reta final, buscou um lateral esquerdo, que era um dos pontos mais carentes ali do sistema defensivo. O zagueiro ele também tentou, mas até o momento a gente não conseguiu trazer esse jogador, né? Na lateral direita, por exemplo, como eu acabei de falar aqui, não é todo mundo que o Botafogo quer que o Botafogo vai conseguir trazer. O Botafogo foi lá no Bahia, tentou tirar o Gilberto lá, e quando escutou um não teve o que fazer. Se eles não querem negociar o Gilberto, não tem como também ir lá pagar a multa rescisória do jogador. Tem um limite, é um novo Botafogo, é força, tem dinheiro, mas também não é o Real Madrid, que vai chegar e vai pagar a multa à torta direita e tirar jogador de lá, de cá, também não é isso. Então, mostra sua força, reforça de um momento que ninguém esperava muito, o Botafogo foi lá e conseguiu trazer o Cuiabano, que foi um baita nome aí para o mercado nacional, jovem, 21 anos, muita força física. É claro que ele teve um histórico de lesões que preocupa, mas ao mesmo tempo também é muito jovem, né, para você ficar extremamente preocupado com essa questão de lesões. Vamos em frente. Então, como eu disse, o Cuiabano é um jogador livre no mercado, no famoso free agent, e agora ele vai poder ser inscrito pelo Botafogo nos próximos dias e aí fazer sua estreia logo pelo Glorioso, né? Então, não foi inscrito ainda hoje, mas rescindiu o seu contrato com o Grêmio antes do fim da janela, então, portanto, poderá ser inscrito, tudo certo com o Botafogo, pagou 7 milhões de reais e vai ter o jogador. É isso. Amanhã temos live novamente 2 da tarde. Botafogo e Juventude no domingão. Jogo importante para o Botafogo, fazer chegar a 6 pontos no campeonato e dar um salto na tabela. Jogo duro, lógico, difícil. Principalmente porque o Botafogo na quarta-feira já tem mais um desafio pela Libertadores, né? O Laú, Universitário do Peru. Adversário que pode complicar demais a vida do Botafogo se o Botafogo não conseguir uma vitória nessa quarta-feira. Então, e aí? Poupa jogadores domingo para jogar na quarta? Algumas escolhas difíceis pela frente, mas o Arthur Jorge mostrando aí que não tem vida fácil e já sabia que não teria vida fácil nesse início de Botafogo. Vamos em frente. Até amanhã, 2 da tarde, estamos de volta. Um beijo. Até amanhã. Valeu, um abraço.